Saudações pessoal, tudo certo? Go aqui. Esse é o canal Gamers Sem Controle. Ainda tô me acostumando aqui, porque eu não uso muito essa câmera do celular, então eu olho pra cá, olhar pra cá que tem que olhar pra cá. Mas é isso aí, espero que as redes sociais apareçam aqui embaixo. E aqui é o Go, certo? Minha gamer tag também vai aparecer por aqui e tal. Como vocês podem ver, eu jogo muito Xbox, eu tenho vários outros consoles, mas gosto muito de Xbox. Minha entrada no Xbox foi em 2012, porque vou deixar essa história para o próximo vídeo, mas em 2012 que eu comecei a usar Xbox. Eu já conhecia a marca Xbox, mas só vim adquirir algum videogame deles apenas em 2012, mas sempre foi reconhecido por grandes gráficos, uma jogabilidade muito boa, uma comunidade muito vibrante, o pessoal sempre se comunicando e coisas que antigamente não existiam, né? A gente jogava basicamente com os amigos em casa e tal, não tinha nada desse novo tipo de multiplayer que você joga com o pessoal por todas as partes do mundo e tudo mais. O tópico do vídeo de hoje é Devil May Cry, certo? Eu vou falar sobre a franquia Devil May Cry. A primeira vez que eu joguei Devil May Cry foi o Devil May Cry 3, em 2007, na casa de um amigo meu. Pirei naquele jogo na hora que eu vi, só que, assim, no princípio, né, eu não sabia muito bem inglês, então para traduzir tudo que estava acontecendo era complicado. Eu não jogava em PC, meu PC sempre foi uma bosta, então eu nunca consegui jogar direito no computador. Mas aí eu joguei Devil May Cry 3 no PlayStation 2 e nossa, eu pirei demais. Aqueles gráficos para aquela época, eu falava, nossa cara, que gráfico animal, meu, e aquela cutscene, toda a movimentação, a ambientação do jogo. E até então eu nunca tinha jogado nenhum jogo desse tipo. Era o começo da era do PlayStation 2, então o pessoal só jogava futebol, jogava GTA San Andreas, e enfim. E aí quando eu peguei Devil May Cry eu fiquei louco, meus amigos tinham PlayStation 2, eu não tinha, eu queria saber daquele jogo, queria me aproximar mais desse jogo. O primeiro contato que eu tive com Devil May Cry, além do PlayStation 2, foi a primeira vez que eu joguei, mas meu primeiro contato foi numa revista. Eu tinha umas revistas de antigamente, eu não vou conseguir lembrar o nome, mas era da mesma época da Ultra Jovem e tudo mais. E aí eu vi aquele Dante lá encostado e tudo mais, e era meio macabro, e se eu não me engano a capa era do Devil May Cry 2. E aí quando eu tive contato com o 3, eu esperava que toda a franquia seguisse aquele ritmo do 3. Apenas o primeiro ele tem uma similaridade muito grande com o 3, né? Uma jogabilidade fluida, né, pra época, né? O pessoal gostava muito daquele tipo de jogo. Hack and Slash era uma novidade muito forte ainda, então não tinha muitos jogos com a mesma tendência. E aí fui jogando esse jogo, Devil May Cry 3 na casa do meu amigo e tal, e eu vi aquele sistema de pistola com espada e até entrar uma coisa nova. E aí comecei a me aprofundar mais nesse jogo, né? E aí eu tive o contato com o Devil May Cry 1 e o 2. O 1 eu gostei, apesar de os combos não terem grande variedade, mas pra época era ótimo. E depois eu joguei o Devil May Cry 2. O Devil May Cry 2 ele tinha uma jogabilidade bem lenta, entendeu? Tipo, não era nada como nos outros jogos, era muito... tentaram deixar tão orgânico o negócio, tão orgânico, que não parecia que era o mesmo personagem nem o mesmo jogo, por conta da movimentação, entendeu? Entendo, movimentação, entendeu? A ambientação era a mesma personagem e tudo mais, mas eles tentaram deixar mais humano. E conforme colocou dentro das nossas limitações, o personagem acabou se movendo cada vez mais lento. Deixou o Devil May Cry 2 bem atrás, tanto que muita gente não gosta desse jogo. Eu particularmente não tenho problemas com Devil May Cry 2. Assim, muitos jogos, já joguei jogos esquisitos pra caramba e acabei até gostando. Só que o Devil May Cry 2 eu joguei mais como dever de um fã de jogar do que propriamente jogar por puro prazer. Não joguei por puro prazer.
E então eu comecei a me aprofundar na história do jogo. Quando eu comecei a entender melhor inglês. Comecei a estudar inglês com 8 anos de idade, né? E já nessa época, 2007, tinha 14 anos, eu já estava entendendo melhor as coisas nessa época. Então eu me esforcei mais para poder entender. E a história basicamente a gente segue a história aí do Dante, né? O protagonista dos 3 primeiros jogos, e a gente vê o Dante passando por maus bocados aí, tem conflitos de família com o irmão dele, Virgil, e isso já havia sido retratado no primeiro Devil May Cry, né? E aí no Devil May Cry 2 a gente teve a ausência dele, a gente foi conhecer outros tipos de demônios, outros tipos de pessoas dentro do jogo, apesar de não haver aquela imensidão, né? O Devil May Cry nunca tem aquela imensidão de personagens. São sempre personagens-chave, sempre vai aparecer personagens-chave. Nunca vai ter um personagem que é pra tipo encher linguiça, sempre tem uma importância nisso. Então, no Devil May Cry 1 a gente teve a presença da Trish, né? Tinha aquela semelhança com a mãe dele que deixou ele bastante chocado. Logo na primeira parte do jogo a gente vê na cutscene, né? Com a forma que ele reage quando vê a Trish. E o Mundus, né? E também a presença do Virgil, mais encarado como Nelo Angelo, controlado pelo próprio Mundus, né? E depois a gente vai explicar, vai deixar a história um pouco melhor para vocês conseguirem entender mais ou menos. Pessoal, tem algumas pessoas que eu acredito que não tem essa familiaridade com a história do Devil May Cry e nem a cronologia, mas é isso daí, a gente vai explicando. Então aí no Devil May Cry 2 a gente foi apresentado a Lúcia e a avó dela, não vou conseguir lembrar o nome dela agora, mas a gente vai apresentar essas duas personagens e um outro boss, né? Tem um cara que ele é o dono de uma empresa, o nome dele vai estar passando aí na tela para vocês, porque grande parte das informações eu não lembro, não revisitei ainda, apesar de ter os jogos. E tem o demônio no final lá, que se eu não me engano é Faladax, alguma coisa assim, é um nome muito difícil. E aí a gente é apresentado apenas a estes personagens, né? E aí chega no Devil May Cry 3, tem toda aquela história envolvendo o Dante, principalmente o irmão dele, Virgil, que a gente vê que é dois lados opostos da moeda. Primeiro ponto, o Dante não tá nem aí pra nada, e o Virgil ele quer poder a todo custo, ele quer ser tão forte quanto o pai dele. E aí a gente tem essa aproximação com o Dante, né? Aí a gente também é apresentado a Lady, né? Que a gente mais tarde conhece ela como Mary, porém ela sempre vai ser chamada de Lady, porque, né, tá em todos os jogos lá, ficou Lady. E o pai dela, o Arkham, que até então não é nos apresentado como pai dela, é apenas apresentado como um assistente do Virgil. E a gente percebe que a história, conforme ela vai se destrinchando, a gente vê que o verdadeiro inimigo é o próprio Arkham. Or you can expect a spanking from Daddy later. Chester's gonna spank you, but spank you wonderful. Que ele quer se tornar o Sparda. E aí a gente vê toda aquela treta ao longo do jogo. Então a gente vê muito o conflito entre o Dante e o Virgil, né? O Dante ele não tá nem aí e o Virgil quer muito poder, só que tipo, o Dante não reconhece o pai dele, ele diz que não tem um pai. Só reconhece a mãe dele, não o pai. E o Virgil ele reconhece muito o pai dele, enaltece o pai dele, porém ele acredita que a mãe dele é fraca, né? Ele acredita que a humanidade é fraca. Ele baseia toda a filosofia dele sobre os humanos a partir da fraqueza que foi vestida pela mãe dele, né, na história. E aí agora a gente segue para a cronologia do jogo. Primeiramente vem o Devil May Cry 3, né? No Devil May Cry 3 a gente vê um Dante mais jovem, mais desbocado, ele é muito mais extrovertido no primeiro jogo, né? No primeiro jogo, por assim dizer, no terceiro. This party's getting crazy. Let's rock. E aí depois a gente tem
conforme o pessoal joga o Devil May Cry 3, chega no final, o pessoal vê aquela cutscene ele com a roupa do primeiro Devil May Cry, e a gente segue do 3 pro primeiro, né, considerando cronologicamente. Depois vem o Devil May Cry 2. Não, pera. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Não, depois vem o Devil May Cry 4. E depois vem o Devil May Cry 2. Lembrando, DMC não é Devil May Cry 5, tá? É um reboot. Eles tentaram fazer um reboot. A ideia do jogo foi legal, a mecânica foi bacana, mas a história uma nhaca. Foi uma completa mistureba, mexeram com a história de uma forma que não deveria. Seria muito bem-vindo se esse personagem, se o Dante do DMC tivesse sido um personagem diferente de um jogo diferente, ele ia funcionar muito melhor do que ele como Dante, entendeu? E basicamente a gente tem esses 4 jogos que são cronológicos, tirando o DMC, e eu gostei de todos em particular, assim, eu adorei todos os Devil May Cry, menos os 2, né? O 2 ele deixou um pouco a desejar exatamente pelas mecânicas, mas o jogo que mais eu gostei, que eu lembro que eu fiquei no hype do caramba na escola, no primeiro ano do ensino médio, em 2008, e essa é o Devil May Cry 4, eu vi aquele personagem, daquele braço diferente, falei, caramba, cara, que personagem louco e tal. Muitos amigos meus não gostaram, né? A gente jogava, trocava jogo, conversava sobre o jogo o dia inteiro. Muitos amigos meus não gostaram da proposta de um novo protagonista. E esse protagonista é o Nero, né? O Nero, mais tarde, depois do pessoal especular bastante, perguntar pro diretor, ele confirmou que tá muito mais do que implícito, que o Nero é filho do Virgil. Tanto que depois, na versão futura do Devil May Cry 4 Special Edition, a gente teve a história do Virgil um pouco mais explorada, apesar de a gente passar pelas mesmas fases que os outros personagens. A gente teve uma exploração maior da história dele ao fim da campanha, e explica que ele esteve lá décadas atrás, né? Justificando também a história e toda a confirmação do diretor sobre a ligação do Nero com o Virgil. Não é à toa que o Nero despertou a Yamato, né? E aí eu digo pra vocês assim, Devil May Cry, ele revolucionou, pelo menos na minha visão, entendeu? Não levem isso como uma opinião, não levem isso como uma opinião minha opinião. Pra mim, o Devil May Cry foi o jogo que mais revolucionou aí a indústria dos jogos de hack and slash, abriu muitas portas, e apesar do God of War também ter estado lá quase ao mesmo tempo do que ele, não acredito que ele tenha sido fundador desse tipo de jogo. Graças ao PlayStation 2 a gente teve muitos jogos bons saindo do mesmo estilo de hack and slash e trazendo essa diversão pro pessoal. Então é muito bacana isso, é muito legal ver a evolução dos jogos até hoje, ver todas as empresas se apropriando desse gênero hack and slash para poder trazer novos jogos e novas propostas. Então, tipo, o Devil May Cry pra mim é como se fosse o pai de todos os jogos de hack and slash, porque ele executa tudo perfeitamente. E morreu. E agora chega aquele final do vídeo, né? Se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like para poder reforçar o canal. Lembrando que a gente vai tentar sempre manter o canal com vídeos toda semana. Eu não prometo que vai ser segunda, terça, quarta, todos os dias, mas pelo menos uns 3, 4 vídeos pela semana a gente vai, tá bom? Então, fiquem com Deus, valeu pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Até mais.